Amigo torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC e Reflexão Alviverde. Já de cara eu quero pedir para você deixar o seu like, que é muito importante para o trabalho aqui dos canais, e também se inscreve, cara, no Reflexão Alviverde, caso você não seja inscrito por lá, e segue aqui as redes sociais dos dois canais para dar uma força aí pro trabalho, beleza? O Kratos tá aqui hoje, ó, campeão da Libertadores. Você gostou aqui, cara? Você gostou da medalha do Kratos? O Kratos tem Libertadores, rapaz. Tem time aí que é mono Libertadores, mas acha que tá na crista da onda. Enfim, vamos falar de Palmeiras, cara. Vamos falar de Palmeiras, mas antes de falar de Palmeiras, eu quero deixar bem claro que eu já ouvi inúmeras vezes, e eu tenho certeza que você já ouviu, aquela frase de que o sábio aprende com o erro dos outros, né? O inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. E eu acho que é muito válido também a gente perceber os acertos. Você percebeu o jogo de ontem entre Flamengo e Madureira, né? Lógico, Madureira é extremamente, vamos dizer assim, frágil perto do Flamengo. Porém, a gente percebeu uma postura do Flamengo completamente diferente, você não concorda? Vinha jogando uma bolinha bem fraca, né? E o que a gente percebe é que há uma cobrança da diretoria em relação ao técnico e a sua comissão, aos jogadores e à atuação técnica dentro de campo. O BAP, que é um cara que eu tenho 112.427,2 coisas contrárias a ele, a sua ideologia, a sua forma de ver o futebol, a sua arrogância, ele acerta aqui na minha visão. Na minha visão, o BAP acerta muito quando ele cobra o Flamengo, que tem que sim jogar um futebol melhor, né? Pelo investimento do Flamengo, não estou dizendo que é um investimento inteligente, até porque, para mim, a grana que eles gastaram compactar é um absurdo, mas vamos lá. Os caras foram colocados todos numa salinha e tomaram uma chamada do presidente. Escuta aqui, galera. Vamos precisar jogar mais bola. Do jeito que tá, não tá dando. E a gente precisa entregar um futebol melhor aí, até porque a estrutura é grande. Então, quer dizer, o BAP fez isso, cobrou o Felipe Luiz, que não é intocável no Flamengo. E aqui a gente tem que deixar bem claro que é uma coisa que o Palmeiras precisa copiar do Flamengo. O Flamengo não é escravo dos seus técnicos. O Flamengo, ele entende que o técnico é um funcionário do clube. E quando o funcionário do clube não está exercendo a função da forma que se espera, ele é reorientado. Ele é chamado na salinha, toma o feedback, né? Como é popular hoje os coaches dizerem, né? Então falta ao Palmeiras esse mesmo pulso. A Leila Pereira, toda vez que fala do Abel publicamente, é para puxar o saco, é para babar o ovo, é para falar que eternamente ele vai ficar lá. A comissão técnica fazendo uma bobagem em cima da outra e não há cobranças. Não há uma conversa mais na chincha, né? E a gente percebe que o Palmeiras está à deriva no termo comando. Está à deriva. Quem manda hoje no barco do Palmeiras é o Abel Ferreira. E isso não é saudável. Então eu acho muito interessante essa cobrança que o BAP tem com o Flamengo. Não estou dizendo que o BAP é um excelente presidente. Não estou dizendo que o Flamengo é isso ou aquilo. Estou dizendo que o sábio aprende também com o erro dos outros. O Flamengo começou a degringolar, perdeu uma final importante para o Corinthians, tendo muito mais time, estava jogando muito mal, precisava dar uma resposta e os caras tomaram uma chamada. É isso que precisa acontecer, bacana. O Palmeiras precisa performar e senhora Leila Pereira, senhor Anderson Barros, vocês precisam, né, começar a tomar as rédeas desse clube e chamar a atenção de quem é de direito. Eu percebo aqui um acerto da parte do Flamengo. Quem dera nós vermos uma atitude assim mais enérgica e profissional por parte da nossa diretoria. Mais uma vez, não estou dizendo que o BAP é um bom presidente. Estou dizendo que nessa, assim como qualquer relógio quebrado do mundo, ele acertou. Agora, um jogador que pode sair com toda certeza após a Copa do Mundo é o Flaco Lopes, né, cara? O Flaco Lopes está na crista da onda, está jogando um futebol que está chamando a atenção, não podemos negar que sim, ele é um jogador de destaque, aliás, ele é um dos principais destaques do Palmeiras hoje e chama a atenção da Europa, né? E esse cara que está na tela aqui pode virar
uma moeda de troca, não pelo Flaco Lopes, mas para fundos para se conquistar aí a compra do Flaco Lopes. O Tottenham tá de olho, né, na fase do Flaco e tá preparando uma oferta aí pelo Flaco Lopes, tá bom? Lembrando que não tem só o Tottenham, tem outros times aí do lado B da Europa, né? O próprio Nottingham, outros times da Itália que estão monitorando a situação do Flaco Lopes. E, cara, depois da Copa do Mundo, o cara vai ser convocado, com toda certeza. Não tem como segurar. Não tem como segurar. O Palmeiras não tem cacife para segurar e não tem que segurar. Até porque eu entendo o Flaco Lopes como um bom jogador, tá numa ótima fase, mas não é um extra classe. E se vier a proposta, tem que ir. Então, a notícia que sai aqui, não só nesse portal, mas em vários portais, é de que o Tottenham tá lá juntando os cofrinhos para poder fazer uma oferta maneira pelo Flaco Lopes. Que ele vai sair é quase certeza, né? Mas agora surpreende muito ver um gigante da Europa querendo trocar o seu camisa 9. Ou pelo menos, se não é o camisa 9, mas trocar o seu jogador de destaque do ataque, né? Lembrando que o Richarlison, o Pombo, não vive mais a boa fase. Aliás, a boa fase do Pombo foi aí uma temporada e meia, né? Depois ele viveu mais de sombras do que ele fez. Sinceramente, não vejo um jogador tão gigante, assim, tão relevante. Não vi ele conquistar nada de tão importante assim na Europa, e seleção brasileira nem se fala. Então, pode sim virar um fundo, né? Para que o Tottenham angarie mais dinheiro e reforce o seu elenco. Dentre os jogadores de reforço, pode vir aí o Flaco Lopes. E o Flaco não tem só, como eu disse, essa oferta. Existem outros clubes que estão de olho no jogador. Então, sim, cara, já põe as suas barbas de molho, porque não só eles, mas o Fulham, como eu disse, o próprio Nottingham, tem aí também alguns rumores sobre o Benfica, que o Benfica haveria oferecido ou sinalizado 153 milhões de reais pelo Flaco Lopes. Então, cara, após a Copa do Mundo, não imagine que você vai ter o Flaquito de volta, não. Acho muito difícil, mas, sinceramente, acho um bom negócio, né? O que você acha, Kratos? Você acha que é uma boa vender o Flaco Lopes? Pô, você também quase não fala, né, meu? Pô, esse cara, sei lá qual que é a dele. Ele é meio sistemático. Então, galera, fiquem de olho aí, principalmente nas próximas negociações. O time do Palmeiras está redondinho, o John Arias chegou, deu uma equilibrada ali nos poderes, agora a gente tem mais poder de fogo do meio para frente. Nós temos um meio-campo muito consistente que eu gostaria, até pela minha visão mais tradicional de futebol, de ter um camisa 5, mas tem se mostrado bem funcional com Andréas e Marlon, embora a forma de jogar do Palmeiras defensivamente acabe exigindo um pouco mais de jogadores que não têm a característica de defesa. Mas imagine, Carlos Miguel, aí temos a lateral direita que para mim é um problema, tanto Kelvin quanto Giai, mas imaginemos com Kelvin, aí Murilo e Gustavo Gomes. Murilo também é outro problema, né? Precisamos trazer aí um zagueiro do mesmo patamar do Gustavo Gomes. Lateral esquerdo, Piquerez, que está começando, né? Dá sinais aí de desgaste. E aí no meio campo temos Andrés Pereira, Marlon. Na frente, um pouco mais à frente, né? Temos aí o Felipe Anderson fez uma excelente partida, mas continua sendo suplente. Provavelmente John Arias e o Alan, pelo menos enquanto o Paulinho não volta totalmente de lesão, e na frente Flaco e Vitor Roque. É um senhor time, é um time muito bom. Só que eu acho que todos esses que eu citei, sem exceção, precisam ser cobrados para entregar um futebol de alto nível. Até porque o time é muito bom no papel e os jogadores realmente são muito habilidosos. Mas e aí? Flaco Lopes vai embora? Quem que vem no lugar, né? Porque a gente ainda está esperando o Paulinho se recuperar, a gente ainda tem algumas deficiências aí de complemento de elenco, mas fica o questionamento. Baita oferta, hein? Baita negócio. Eu espero aqui a sua opinião nos comentários, vamos trocar uma ideia. Palmeiras classificado, semifinal contra o São Paulo, vai ser um jogo duro, difícil, mas o Palmeiras com toda certeza tem total chance de chegar à final e provavelmente pode ser um repeteco aí do Palmeiras e Corinthians das últimas edições. Beleza? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, hypar o vídeo e se inscrever nos dois canais. Segue a gente também nas redes sociais. Valeu, galera!